Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de tratar sobre... Sim, parece estranho, mas realmente eu gostaria de falar de Alice nos Países das Maravilhas. Não exatamente do livro, também eu vou tratar do livro, mas principalmente do filme. Por quê? Eu sou crítico do livro Alice no País das Maravilhas. Escrito pelo Lewis Carroll, cujo nome verdadeiro é Charles Ludwig Dodgson, né? Que tinha uma relação muito estranha, digamos assim, com a Alice Liddell. Eu não estou acusando, de algo criminoso ou coisa do tipo. Eu não sou desse perfil, mas que ele tinha uma proximidade um tanto estranha, né? Principalmente por conta de uma foto da Alice Liddell vestindo trapos e numa pose aparentemente sensual. Mas bem, o fato é que a Alice Liddell nunca quis tratar sobre a sua relação com o Charles Dodgson e tampouco, né, mostrou trauma ou coisa assim. Mas deixemos isso de lado, né? A Alice Liddell foi quem inspirou a Alice de Alice nos Países Maravilhas. Aliás, a própria Alice Liddell foi quem prefaciou, né, o livro Alice nos Países das Maravilhas. O livro começa com um poema, Todas na Tarde Dourada, e depois a história mesma já começa com a Alice indo atrás do coelho. Aquele coelho que usa um colete, né? Um colete, um paletó, e tira um relógio e sai correndo apressado. O livro, ele, digamos assim, é um livro revolucionário, tá? Ele é uma sátira ao racionalismo e às convenções sociais. É uma crítica também, tá? Isso é absolutamente inegável. A história infantil é boba, tá? Mas ela é cheia de, digamos assim, elementos de nonsense. Tem aquela Rainha de Copas, que é má, que se destaca por seu modo completamente arbitrário. E na sequência da história do livro, temos também a Rainha Branca, né? Que é, digamos assim, a boa. E, salvo engano meu, só aparece na sequência, né? A Alice do outro lado do espelho. Mas vamos ao filme. E é o seguinte, o filme, ele é muito, 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 tá? Pior do que o livro. Podemos dizer que o livro é bobo, tá? Com elementos revolucionários, elementos da modernidade filosófica, elementos que podemos chamar de liberais, porque é também uma crítica, porque como eu disse, é uma crítica às convenções da época da era vitoriana, à sociedade vitoriana, aquela sociedade cheia de etiquetas, cheia de regrinhas, mas, pelo menos, o Lewis Carroll, ele ainda mantinha um certo vínculo com o, digamos, conservadorismo britânico da era vitoriana. Por que eu digo isso? Porque a Alice, ela ainda mantinha uma certa feminilidade. Ela é, digamos assim, uma mera garotinha curiosa, tá?
E o livro mantinha, digamos assim, apesar de manter esse tom crítico, é também uma forma de expressar o autoconhecimento, a evolução da sua maturidade e também há críticas válidas ali, né? O livro ainda tem coisas boas, digamos assim. O filme, ele já é uma ruptura radical, tá? Aquilo que o livro do Lewis Carroll tinha de revolucionário, o filme de Tim Burton, de 2010, extrapola completamente. Por quê? Porque ao invés de começar diretamente com as aventuras da Alice, como no livro, já quer mostrar a Alice lacrando. Já quer mostrar uma Alice não querendo se vestir como as outras moças daquela época. Ela já é uma Alice não curiosa, mas uma Alice cética, uma Alice questionadora, uma Alice indócil, rebelde, subversiva. Podemos dizer que empoderada, tá? É uma Alice completamente feminista. Completamente feminista, tá? Já é completamente distante da Alice de Lewis Carroll. Completamente. E o que podemos tirar disso? O Tim Burton, como ele é claramente um progressista, tá? Isso ele mostra nos seus filmes. Como podemos dizer, e aqui ele quer claramente expressar da maneira mais radical o seu modo de pensar progressista. Podemos dizer que a Alice do Lewis Carroll pode ser entendida como uma crítica ao autoritarismo. O filme do Tim Burton já é uma crítica à autoridade em si mesma, bem típica dos liberais. É um filme que, digamos assim, ele quer uma ruptura radical. Enquanto que o livro do Lewis Carroll é uma crítica às convenções da época vitoriana, o filme do Tim Burton já é um rompimento com isso. Ele já quer passar o trator por cima, tá? E é justamente por isso que, depois que eu vi esse filme do Tim Burton, eu pensei, não, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Alguns de vocês podem até me perguntar, mas esse livro não é nonsense? Não é algo semelhante ao que nós vemos no Bob Esponja? Não é uma fuga da realidade? Ou coisa do tipo? Por incrível que pareça, eu não julgo isso, tá? Do livro. Por mais que o livro tenha elementos nonsense, podemos dizer que era um ambiente ilógico, tá? Surreal, mas o Lewis Carroll ainda colocou aquilo como um mundo a ser explorado. Entendeu? E de alguma maneira, a Alice, ela se mostra dócil a esse tipo de ordem. Enquanto que o filme do Tim Burton já é mostrado como uma realidade a ser alterada, tá? É algo bem diferente. E repito, eu sou crítico do livro, tá? Porque a fantasia de Lewis Carroll, ela é uma crítica que, no entanto, é explorada. O Tim Burton vai para um outro caminho. Já estamos falando, tá, de uma subversão deliberada mesmo. Enquanto que a Alice é uma mocinha, uma garota, uma menina curiosa, mais introspectiva. Já a Alice de Tim Burton
é uma feminista completa. E que se opõe completamente à autoridade. Ela é claramente rebelde o tempo todo. O tempo todo, tá? Então, é o que tenho a dizer sobre esse filme. O filme do Tim Burton é muito pior do que o livro, mas muito, tá? Eu não vou dizer que é proibido. Tem momentos divertidos no filme, mas se você assistir a esse filme, vocês verão que é uma péssima, digamos assim, referência para qualquer criança assistir, tá? Pois bem, meus amigos, é o que eu tenho a dizer. Esse filme é o puro suco do liberalismo, tá? É o puro suco do feminismo também. É o puro suco do progressismo. Entre o filme e o livro, apesar de eu não julgar bom, é bem menos daninho, tá? Bem menos daninho, porque pelo menos estimula a imaginação da criança. Agora, esse filme é completamente execrável. Então, é o que eu tenho a dizer. Eu assisti esse filme por pura curiosidade, queria ver como é que é, e fiquei completamente horrorizado, enojado com esse filme. Fique com Deus e até o próximo vídeo.